estamos aqui para a gente poder continuar, né, mesmo nesse momento que estamos vivendo, aí dessa pandemia, né, do coronavírus, pandemia porque se espalhou por vários continentes. A gente não vai deixar de ter os nossos estudos bíblicos, de ter os nossos desafios semanais. A gente deu uma pausa aí porque aconteceram muitas coisas ao mesmo tempo, mas a gente está voltando aí com os nossos estudos mesmo online, tá? A gente não vai deixar de ter os nossos estudos. Para quem não me conhece, meu nome é Luciana, estou com muita saudade da minha classe, que é a classe Josias, né, dos nossos pequenos lá de 7 a 8 anos, tá? Muitos beijos para vocês, espero que vocês estejam se cuidando, espero que vocês estejam em casa e seguindo aí as recomendações, né, de ficar em casa para cuidar dos nossos pais, né, dos nossos avós, para que eles não venham a ter contato, né, com esse vírus, para que eles não possam aí passar por situações muito difíceis, né? Comigo tem a tia Eliane também, que também em breve ela vai fazer um vídeo aí para vocês, né? E hoje nós vamos ter a nossa EBD aí online. Desculpe qualquer contratempo, é a primeira vez que eu faço um vídeo desse tipo e vamos, né, então seguir, né? Para início aí da nossa aula, né, já tenho um desafio aqui inicial para vocês, tá? Lembro que as revistas, elas vão ser corrigidas, tá? Então, quem fez a lição, né, nós paramos na lição 6, hoje vai ser a lição 7. Então, se você já fez todas as suas lições até a lição 6, mande foto lá no privado, ou para mim, ou para a tia Eliane, para que a gente possa computar aí na sua gincana, tá? Porque a classe Josias, ela tem um esquema de gincana. Se você não é da classe Josias, mas você pode fazer do mesmo jeito, tá? Cumprir esses desafios. E se você não é e quer passar a ser também, não tem problema. Estamos aí, basta aí cumprir os desafios, manda mensagem pra gente no WhatsApp, né? Ou para mim ou para a tia Eliane, dizendo o que foi feito, o que cumpriu, para que a gente possa anotar aí na pontuação de vocês, tá? Então, lembrando, paramos na lição 6, então até hoje vocês têm que estar aí com a lição 6 todo em dia, tá? E é para aquelas lições, né, aquela parte que são mais difíceis, que requer um trabalho manual, vai ganhar ponto extra, tá? E tem também as atividades extras também que passamos, e que essas atividades extras também ganha aí o ponto extra. Então, tem muitos pontos aí para a gente poder, para que vocês possam conquistar e que possam aí ter a premiação no final desse estudo que estamos fazendo, que fecha a cada semestre, tá? Então, começando aí com o primeiro desafio, a gente tem aí, ó, o mural de orações, tá? Como vocês podem ver aqui, temos o mural de orações, tá? Agora que vocês estão vendo, temos aí o mural de oração, e eu vou pedir para que cada um de vocês, eu coloquei aqui os nomes que eu lembrei, espero que eu tenha lembrado de todos aí da minha classe, porque eu não estou com a minha chamadinha, porque essa parte fica mais com a tia Eliane, e eu já comecei aqui com o meu pedido, né? Qual é o meu pedido? O meu pedido é pelas pessoas mais necessitadas que estão passando por esse momento aí do coronavírus, né? São os moradores de rua, né, que não tem como fazer a correta higienização que é preciso ser feita, né, as pessoas que moram em comunidade, às vezes moram num lugar que é um pouco apertado e mora bastante gente, né, muita gente para dividir um espaço muito pequeno, tá? Então eu quero pedir por essas pessoas que neste momento passam aí por essas dificuldades, né? São as pessoas que mais podem vir a sofrer com esse vírus, tá? Depois dos idosos também, tá bom? Então, a minha oração o meu pedido é esse, né? A minha oração que eu faço é essa, para essas pessoas. Então, conforme vocês forem mandando aí,
pelo grupo do WhatsApp, a gente vai colocando aqui, tá vendo? A Tiliane vai mandar o dela, o Caleb, a Tamires, a Thalita, a Maitê, a Vitória, a Helena, a Manuela, a Luísa, o João Pedro, o Paulo Henrique, o Luiz Thiago, a Maria Clara, a Larissa, a Júlia Gabri, a outra Júlia, que eu não sei o sobrenome, mas eu sei que tem outra Júlia, e a Isabela. A Isabela é a nossa mascote, né? Ela é a mais nova aí na nossa classe. Tá? Então, vocês enviam pra gente via WhatsApp e a gente vai poder colocar aqui no nosso mural essa informação, tá? Então, para a gente poder dar continuidade, né? Agora eu vou orar com vocês, né? Eu vou orar em especial por esse pedido que eu já coloquei aqui. E na nossa próxima aula, eu espero poder ter mais pedidos aqui, né? Para que a gente possa orar juntos, tá? Eu oro daqui, vocês oram daí, tá? Então vamos orar, pedindo ao Senhor que sustente, né, essas pessoas. Senhor Deus nosso Pai, muito obrigada, Senhor, pelas nossas vidas, obrigada pela vida de cada um, Senhor, que Tu tens sustentado, Senhor. Nesse momento, Senhor, lhe pedimos muito especial, Senhor, por essas pessoas que mais necessitam, Senhor, que são mais necessitadas nesse momento, Senhor, e que não tem como, Senhor, fazer essa higienização adequada, Senhor, que são os moradores de rua, Senhor, são pessoas que moram em comunidade, às vezes em casas, Senhor, com um espaço muito pequeno e com muita gente convivendo ali juntas, e muitas das vezes as pessoas que moram assim juntas precisam sair para trabalhar, não tem como permanecer em casa como está sendo pedido, né, para que fiquemos em casa. E que Tu esteja, Senhor, com essas pessoas, Senhor, que Tu possa, Senhor, também tocar no coração das pessoas que podem ajudar de alguma forma, meu Pai. Esteja com elas, Senhor, e esteja guardando-as também, Senhor. Te peço também, Senhor, em especial pelos nossos idosos, meu Pai, que nós possamos cuidar bem deles, cada um com o seu, Senhor, que tenha o zelo, Senhor, o cuidado de não ficar transitando pela rua, não evitar o máximo o convívio próximo a multidões, Senhor, e que por mais que haja necessidade de sair de casa, Senhor, que quando elas retornem, Senhor, que elas tenham cuidado, Senhor, de se higienizar, Senhor, para que não passe nenhum vírus, Senhor, para os idosos, Senhor. Que Tu esteja, Senhor, com essas pessoas, Senhor, que Tu estejas no controle dessa situação, Senhor, e que apesar de tudo, Senhor, que está acontecendo, que Tu possas tranquilizar, Senhor, o nosso coração e que nós possamos, Senhor, continuar firmes em Ti, Senhor, porque nós sabemos que Tu tem o melhor, Senhor, para o nosso mundo, Senhor, para o nosso país, para a nossa cidade, para as nossas vidas, meu Pai. Que Tu esteja, Senhor, também neste momento com cada criança, Senhor, que está assistindo esta aula, Senhor, online, e que elas possam, Senhor, sentir esse prazer, Senhor, essa vontade de querer estudar cada vez mais a Sua palavra. Esteja também comigo, Senhor, neste momento, Senhor, que vou trazer o estudo bíblico, Senhor, e que Tu possa, Senhor, estar conosco. Obrigada por tudo, meu Pai. Esta oração que nós lhe fazemos e lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, é isso, né? E a gente falou de oração, né? E o nosso versículo, né? Ele vai falar um pouquinho disso, né? Só que antes da gente falar aí do nosso versículo, quero compartilhar aqui com vocês sobre a questão do significado da palavra cessar, né? Você aí, sabe o que significa essa palavra, cessar? Já usou? Já leu no dicionário? Vou dar um tempinho para você pensar, mas eu vou colocar aqui também o significado, né, dessa palavra. Qual o significado dela no dicionário que eu consultei online, né? Ó, não continuar, interromper-se, parar, ou seja, cessar é parar, é não continuar, é o que você está fazendo, você para de fazer, tá? Isso que é cessar. E na palavra de Deus, nós temos um versículo que usa essa palavra, né? Cessar.
está em 1 Tessalonicenses, né, lá no Novo Testamento, capítulo 5, versículo 17, onde diz: orai sem cessar. Né? O que é cessar? Cessar é parar, é interromper-se. Então, é orar sem parar, ou seja, é orar o tempo todo. É orar quando estamos alegres, é orar quando estamos tristes, né? E o que é a oração? A oração é a conversa com Deus, né? A gente conversa com Deus e conversa com Ele tudo que está nos angustiando, tudo que está nos deixando triste, né? E não só isso, não só na tristeza que oramos também na alegria, quando temos sucesso, né? Quando no caso das crianças, né? Quando vocês passam de ano, né? Isso é uma alegria, é uma felicidade muito grande, né? Quando a gente tem aí os nossos pais com saúde também, ou estão passando por algum tratamento médico e se recuperam, isso é sinal de felicidade, né? Então nós devemos agradecer a Deus por esses momentos que nós passamos, que nós temos nas nossas vidas, tá? Então aí em o outro sentido, como que ficaria? Orar sem parar, ou seja, orar sempre, orar todos os dias, orar sempre que for possível, né? Às vezes o ideal é nós orarmos num canto, né, no nosso quarto, às vezes com a porta fechada, que está um silêncio, não tem nada para nos distrair. Esse é o melhor momento para que a gente possa orar, né? Mas às vezes a gente indo para a escola, né, às vezes está no transporte escolar, ou está esperando o tempo passar, você também pode ali naquele momento fechar os seus olhos, né? Por que a gente fecha os olhos? A gente fecha os olhos para que nada nos distraia ao nosso redor, porque quando a gente fica com os olhos abertos, a gente está prestando atenção em tudo. E às vezes a gente pode perder ali, né, o nosso pensamento em Deus. Então a gente fecha os olhos para que a gente pense somente em Deus, para que nada nos distraia, e a gente conversa com Ele, conversa naturalmente com Ele, né? Porque Ele é o nosso melhor amigo, Ele está conosco o tempo todo. Então é isso que significa, né, o cessar, né? Parar, ou seja, então orai sem parar, né? Orai sem cessar, orai sem parar. Então a gente substitui a palavra cessar por parar e fica orai sem parar, ou seja, é orar o tempo todo, né? Nós devemos orar. Então, eu peço que vocês estejam firmes aí nesse propósito, né? Nessa oração, e que vocês sempre se lembrem desse versículo: orai sem parar, orai sem cessar, tá? E o que nós estamos estudando? Nós estamos estudando essa revista é a revista que vocês têm, né? Ela chama A Escolha Certa, né? E até agora a gente estudou sobre Ruth, né? Sobre a história de Ruth, sobre como que Ruth entra na história de Noemi, né? A família de Noemi que sai de Belém e vai para Moabe, porque Belém não está tendo aquelas condições de alimentação, né? O plantio não está bom por lá, então eles acabam indo para Moabe, é aí que Ruth entra na história, né? Noemi acaba ficando viúva e também perde os seus filhos, e seus filhos eles se casam com moabitas, né? São pessoas que não são do povo de Israel, né? Mas eles se casam com essas moabitas, só que eles morrem e Noemi acaba retornando para Belém, e ela dá a opção delas seguirem a sua vida, delas voltarem para os seus lares. E Orfa, que é uma das noras, volta, mas Ruth acaba seguindo com Noemi, porque ela diz que quer seguir o Deus de Noemi, né? Então ela, em nenhum momento, por conta dela crer no que Noemi tinha apresentado a ela, que era o Deus verdadeiro, ela quis acompanhar Noemi. E elas voltaram, passaram por dificuldades, mas devido à escolha certa de Ruth, né, devido à bondade de Ruth, devido à bondade de Boaz, que era o parente próximo
de Noemi, que pôde se casar com Ruth, eles tiveram uma vida muito feliz, né? E eles passaram, Ruth e Noemi passaram por momentos difíceis, mas no final da história teve uma história linda. Por quê? Porque Ruth é uma pessoa muito bondosa, Ruth fez a escolha certa, assim como Boaz também foi bondoso para com ela e para com sua sogra. Então, até agora a gente só teve o estudo de Ruth. Então, se você não acompanhou os estudos até aqui, basta você ler o livro de Ruth, são só 4 capítulos, e você vai conseguir dar sequência aí aos nossos estudos, tá? E esse tempo, né, que aconteceu tudo isso, foi há muito tempo atrás, mas há muito tempo antes, né, de Jesus nascer, como também depois da história de Adão e Eva, da criação do mundo, né, depois da história de Abraão e Isaac, que é o pai da grande nação, né, que teve a promessa de Deus de que ele seria pai de uma grande nação, teve a escravidão no Egito, teve a libertação do povo através de Moisés, o povo chega à Terra Prometida e vem aí o período de Juízes. A gente já estudou, nossa revista anterior foi sobre Juízes, e agora a gente está nessa parte aí final aí dos Juízes, né, de Juízes. Então essa história aconteceu aí nesse tempo, né, essa parte da revelação de Deus, né, que consta na Bíblia, aconteceu nesse período, tá? No período finalzinho aqui de Juízes, tá? E tudo isso aqui que eu falei encontra-se em Gênesis, né? Encontra-se em Êxodo, Josué, Juízes, estão nesses livros, tá? Nos primeiros livros lá da nossa Bíblia, tá? E a gente ainda está aqui, ainda não chegamos no meio ainda não, a gente ainda está aqui um pouquinho, bem longe ainda do nascimento de Jesus, tá? Então nós estamos nessa parte, né? Então, essa é uma imagem da nossa igreja, né? Todos aí devem se lembrar aí como é que é a nossa nova fachada aí da igreja, né? Depois da reforma que tivemos, né? E a gente, até esse período aí do coronavírus, a gente ia à igreja o quê? Toda semana, às vezes mais de uma vez na semana, né? Mas os cultos, né, aconteciam aí aos domingos, né? Então a gente tinha os cultos na igreja, a gente ia todo domingo ao culto. E o que a gente fazia, né, nesses momentos ali na igreja? Lembra aí o que vocês faziam nesse momento? Vamos lembrar? Dá um tempinho para vocês lembrarem. Era louvor, né? Nós louvamos a Deus quando vamos à casa do Senhor, né? A gente estuda a palavra, a gente recebe a mensagem através do pastor, né? A palavra que ele estudou, então a gente recebe através do pastor e essa mensagem nos inspira, né? Nos conforta, nos transforma também, né? E também vamos à igreja para comunhão, né? A gente tem ali a comunhão uns com os outros, né? Tem os estudos da EBD, tem os ensaios, né? Então, e a gente pode ir na igreja a qualquer momento, certo? Só que há muito, muito, muito tempo atrás, tinha uma família que não tinha essa oportunidade de ir à igreja toda semana, né? E é essa história que vocês vão ouvir hoje, né? Dessa família. Tá? Então aqui é só para vocês terem uma noção, todo mundo sabe que nós estamos aqui na América do Sul, aqui está o Brasil, certo? E essa cidade onde a gente está falando, ó, aqui é só para vocês terem aqui uma noção, aqui é o Egito, né, de onde o povo foi escravo. Aqui está o Mar Vermelho, só para vocês se situarem. E aqui é onde nós estamos, né, aqui em Israel, né, toda essa parte aqui de Israel é onde está esse estudo bíblico e onde essa família que eu falei que mora e não tinha essa oportunidade de ir à igreja, né, toda semana, né. Então aqui, agora eu vou dar um zoom aqui nesse pedacinho aqui
lá há muito tempo atrás, tá? Não, não é isso. Então aqui, ó, né, nesse local aqui, tinha um homem chamado Eucana, né? E Eucana, ele tinha 2 mulheres, né? Ele era casado com 2 mulheres. Ana, né? Essa daqui, e Penina, né? Vocês podem ver que Penina tinha filhos, né? E você vê que Ana tá aqui meio triste, né? Daqui a pouco vocês vão entender o porquê. E, mas Eucana tinha 2 mulheres. Apesar de no Antigo Testamento a gente ter muitos líderes que tinham mais de uma mulher, como Abraão, né, Davi, Jacó, né, Eucana, deles terem 2 mulheres, não é essa a vontade de Deus. Porque na Bíblia, lá em Gênesis, vou ver aqui com vocês, ó, em Gênesis 2:24, está escrito assim, ó: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne, tá? E o que os estudiosos falam, né? Que tinha muito disso no Antigo Testamento, né? Primeiro porque as famílias naquela época, né? Quanto mais filhos eles tivessem, né? Mais chances de negociação, de riqueza eles teriam. E também era uma forma deles conseguirem manter aí a sua descendência, né? Ou seja, a sua origem, né? Ter aí aquela família extensa, tá? Então, isso acontecia muito. E também a questão devido a muitas batalhas, né, que o povo naquela época participava de batalhas, era uma forma também de que quando alguns homens morriam, né, as suas mulheres que ficavam solteiras, né, podiam aí se casar com esses seus irmãos. Né? A questão do parente mais próximo, lembra como aconteceu lá com Ruth, que pôde se casar com um parente mais próximo de Noemi? Então, seria nesse sentido, né? Era por isso que eles acabaram tendo aí esse costume de ter mais de uma mulher, né? Mas Deus isso não agrada a Deus, tá? É o que está escrito lá em Gênesis 2:24, que ele diz que homem e mulher se unirão e se tornarão uma só carne, né? Então, só um homem e uma mulher, tá? Então, só para a gente poder reforçar isso e explicar aí mais ou menos o porquê que naquela época, né, isso conforme os estudiosos, né, que levantaram aí essa questão, tá? Então, por esse motivo que tinha aí essa questão que chama-se poligamia, né? Que é a poligamia, quando o casamento com mais de uma mulher, tá? Não só com uma única pessoa, tá bom? Então, era isso que acontecia. Então, e todo ano, o que acontecia? Só uma vez ao ano, toda essa família saía da sua cidade, que era um pouco distante, e ia até Siló, né, que era onde eles iam adorar a Deus, né, era como se fosse hoje a nossa igreja. Só que eles não podiam ir sempre, eles só iam uma vez ao ano, que eles iam fazer, né, que é aqui, ó, essa parte aqui, lá que eu falei que eu ia dar um zoom, né, ali na parte de Israel, é esse pedaço aqui, tá? E aqui, ó, nessa cidade aqui, ó, que era da tribo aí de Efraim, que Eucana é da tribo de Efraim, eles moravam aqui, ó, em Ramataim. E de Ramataim, ó, eles saíam daqui de Ramataim e iam até Siló. Só que naquela época as viagens muitas das vezes eram feitas como? A pé. Não tinha carro, não tinha avião, a estrada não era asfaltada, era toda em terra, toda desregulada. Né? Não era como são hoje as nossas cidades, e que a gente, às vezes, de 10, 15 minutos, a gente está num lugar de carro. Né? Então, eles levavam dias para chegar, né? Sair aqui dessa cidade e chegar lá em Siló, que era a cidade onde eles
tinham para poder adorar a Deus, tá? Então eles iam louvar, orar, né? Levar lá na época as ofertas, tá? Era isso que eles faziam aqui em Siló, tá? Então eles, uma vez ao ano somente, eles iam, né, da sua cidade até Siló, né? Só que, lembra que eu falei que Ana estava bem triste? Por que Ana ficava muito triste? Porque Ana não podia dar filhos para Eucana, né? Ana não podia dar filhos para Eucana. E Penina, ela tinha, né, filhos. E Penina, por conta disso, né, ela zombava de Ana, né? Ela ficava implicando com Ana porque Ana não podia ter filhos. Então isso deixava a Ana muito triste, né? Ela tinha um marido bom, mas ela ficava muito triste com essa situação. E Penina provocava muito ela, né? E Ana, quando ia até Siló, ela não ficava à vontade, ela não queria comer, ela não queria beber, ela só sabia chorar, só sabia ficar triste, né? Porque ela estava passando ali pelaquela situação. E todo ano acontecia a mesma coisa, né? Eles iam até Siló e Ana sempre assim triste, né? Infeliz por essa parte, né? Por não ter filhos com Eucana. E como eu falei, naquela época era muito importante, né, ter filhos, né, para que pudesse aí seguir a geração, né? E até que um certo dia, olha o que aconteceu. Eucana começou a ficar incomodado com aquela situação. Ficou bem incomodado e perguntou para Ana o que estava acontecendo. Perguntou se ele não estava sendo um bom marido para ela, porque estava começando a preocupar ele, né? E Eucana gostava muito de Ana. Então ele estava começando a ficar incomodado dela, triste, né? E ele ficou questionando para ela se ele não estava sendo um bom marido para ela, né? Mas Eucana só sabia chorar, né? Ficar triste e chorar com toda aquela situação, né? E isso não adiantou, né? E até que um certo dia, né? Eles fazendo essa viagem mais uma vez, né? Ana resolveu ir sozinha, né, até o templo e orar, né, ao Senhor. E Ana chegou lá no templo e ela se ajoelhou e começou a orar, e ela chorando ali e orando, né, ela ficou bastante tempo, né, ali naquela situação, chorando e orando, pedindo ao Senhor para que ele pudesse, né, conceder a ela um filho, até que o sacerdote Eli, né, ele chegou, ele viu aquela situação ali de Ana, né, ele viu a situação de Ana, né, ali chorando, né, triste, e ele perguntou para ela, né, na Bíblia está escrito assim, ó, ele via, né, que ela só estava mexendo os lábios, né, aí ele achava que ela estava bêbada, né, achava que ela estava bêbada. Mas em 1 Samuel, diz assim, ó, no capítulo 1 Samuel 1,14. Olha o que ele diz para Eucana, diz para Ana. Até quando você continuará embriagada, abandonando o vinho? Ou seja, ele achou que ela estava bêbada. E não que ela estava orando, porque ela estava ali ajoelhada, mexendo os lábios e chorando muito. Só que Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Né? E depois de ele ali entender aquela situação, ele respondeu para Ana: vá em paz e que Deus
e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu, né? E essa parte, né, essa situação aqui que acontece, nos faz lembrar de quê? Nos faz lembrar do versículo que nós aprendemos no início, né? Orai sem cessar, né? Ou seja, Ana orou, Ana levou a sua angústia até o Senhor, né? Levou o seu pedido até o Senhor. E ela orou, e orou bastante, né, ao Senhor, né? E Ana acabou... E como vocês acham, né, que Ana saiu ali da casa de Deus? Você acha que ela continuou triste? Continuou chorosa? Né? Não, Ana estava muito feliz. Ana saiu de lá com o semblante mudado. Ana, quando saiu de lá, ela foi comer junto com a sua família, ela bebeu, se alimentou. Lembra que ela não estava nem comendo nem bebendo nada? E Eucana estava triste de ver Ana naquela situação? Então, ela ficou tão feliz com aquela... Depois de orar, né? Depois de conversar com Deus, porque oração é uma conversa com Deus. Então, ela colocou, né, nas mãos do Senhor aquela angústia dela. Então, aquilo deixou ela mais aliviada. Por mais que ela não tivesse ali uma resposta na hora, mas ela se sentiu aliviada. E é assim, a oração que nós fazemos ao Senhor, ela nos conforta, ela nos tranquiliza. Por mais que a gente esteja passando por uma situação muito difícil, que a gente não veja a solução, mas quando a gente conversa com o Senhor, Ele nos conforta. E talvez Ele vá dar a solução, talvez Ele vai pedir para a gente aguardar, ou talvez não é para ter solução daquele problema que é nosso, mas que para o Senhor tem outros rumos, tá? Então, Ana saiu de lá bem mais feliz, né? E passou um tempo, né? Eucana e sua família adoraram, né, ao Senhor no dia seguinte e eles voltaram para sua casa, né? E passado um tempo, adivinha o que aconteceu? Quem sabe dizer o que aconteceu? Pense aí o que pode ter acontecido com aquela família. Ana estava grávida e estava muito feliz com aquela situação. Ela ficou muito feliz e porque o Senhor respondeu a sua oração. Então, Ana se alegrou demais com aquela situação, tá? E diante dessa situação, tá? Ana fez uma promessa. Ana fez uma promessa a Deus, né? Ela fez uma promessa a Deus e ela falou que o seu filho ela entregaria para o Senhor, ela entregaria para o trabalho do Senhor, né? Ela entregaria para que ele pudesse viver, né, junto com Eli, ajudando Eli no que ele pudesse ajudar na conservação do templo de Deus, né, ali para manter, né, o local de adoração do Senhor, né? Então essa foi a promessa que Ana fez, né, quando ficou grávida, né, quando ela engravidou. E então chegou o tempo em que Eucana costumava ir à casa de Deus, né? Eucana voltou à casa de Deus. E já tinha passado um tempo. E vocês acham que Ana esqueceu da promessa que ela fez ao Senhor? Não. Olha o que Ana diz para Eucana, né? No capítulo 1, versículo 22, ó. Ana não foi e disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Né? Ana, então, fala isso ao seu marido. Né? Falou isso ao seu marido. E foi o que Ana fez. Né? Ana fez essa promessa, ela aguardou, né, o desmame, né? O que era o desmame? Era quando a criança
não precisasse mais do alimento materno da mãe, que é a questão do leite materno, né? Que é quando dá de mamar, né, para a criança, né? Então, o desmame seria isso, quando acabasse esse tempo da criança não mamar mais, né? Não precisar mais do alimento materno da mãe, tá? E foi isso que ela falou, né, para quando seu filho nasceu, né, que tá seu filho pequenininho, né, ele nasceu e Ana fez essa promessa, né, ao Senhor, de que ela enviaria ele para que ele crescesse a vida e ficasse a vida inteira, né, cuidando lá do templo do Senhor junto com Eli, né, o sacerdote Eli, né? E Samuel foi crescendo e o tempo foi passando e chegou o tempo em que ele foi desmamado, né? Aqui ele já estava grandinho, tá vendo? Já estava maiorzinho, acredito que na faixa aí dos 4 a 5 anos, por aí, tá? E chegou novamente o tempo da família voltar para adorar a Deus lá em Siló, né? Aí vamos ver o que Ana fez, né? Aí quando chegou nesse tempo exato, Ana mais uma vez não se esqueceu da promessa e ela arrumou as coisas de Samuel para que ele pudesse ir morar lá em Siló. E em Samuel 1:26, ela diz assim, ó, quando ela chegou com Samuel lá para Eli. Ela disse: meu Senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora eu dedico ao Senhor, quando fala Senhor aqui é Deus, tá? Não é se referindo a Eli. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou ao Senhor, tá? Naquele momento, né? Então, essa é mais uma coisa que aprendemos aqui com Ana, né? Que é a questão da promessa. Então, quando nós prometemos algo a Deus, prometemos algo até aos nossos pais, nós devemos cumprir com a nossa palavra, porque Deus se alegra quando a gente cumpre aquilo que a gente prometeu, né? Quando a gente quando a gente promete que vai arrumar o quarto, que não vai deixar o quarto bagunçado, que não vai deixar a roupa jogada, né, pelo quarto, quando a gente promete que vai estudar, né? Então Deus se agrada quando a gente faz essas promessas, né, até mesmo para os nossos pais. E também as promessas que a gente faz a Deus também, né, quando a gente promete a Ele que vai ser mais obediente, né, que vai respeitar mais os pais, que vai respeitar o colega, né, o amigo, né? Então, Deus se agrada com essas promessas, tá? E Ana também, nesse momento, lembra que eu falei que devemos orar tanto na alegria quanto na tristeza? Então, Ana agora estava muito alegre e ela fez até uma oração, né? Teve uma oração e eu vou ler só o primeiro versículo, né, da oração de Ana, né? Meu coração exulta, ou seja, meu coração se alegra, né, no Senhor. No Senhor minha força é exaltada, né? Ou seja, vai muito além, né? Minha boca se exalta, minha boca se alegra sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação, né? Na libertação do Senhor, né? Que foi uma libertação para Ana, né? Ela saiu daquela angústia, né? Saiu daquele sofrimento, daquela tristeza, né, que ela sentia ali. E Samuel ficou morando lá na casa de Deus, né? E ele era muito obediente ao sacerdote Eli, tá? E Eli o ajudava também no aprendizado das escrituras, tá? Ele também era muito bom com ele. E é isso que a gente aprende com Ana, né? Ana nos ensinou que nos momentos difíceis devemos orar,
né? Então, vamos mais uma vez lembrar do nosso versículo, orai sem cessar, né? E é o que Ana nos ensina, né? Que devemos orar, né? Então, que essa semana, e que isso vire um costume na vida de cada um de vocês, é que vocês possam orar todos os dias, agradecer ao Senhor pelo seu dia, contar como foi o seu dia, né? Às vezes, quando a gente, na hora da oração, a gente lembra de coisas que a gente fez que não agrada a Deus. Então, esse é o momento da gente pedir perdão ao Senhor por algo que fizemos que, às vezes, durante o dia a gente nem percebeu que fez algo errado. Mas na hora da nossa oração, a gente acaba se lembrando, poxa, aquilo que eu fiz não foi legal, né? E a gente ora pedindo perdão ao Senhor, né? Às vezes é um amigo que queria uma ajuda, às vezes é um amigo que queria que dividisse o biscoito e não foi dividido, tá? Então é isso que a gente aprende com Ana, né? Que devemos orar sempre, em todos os momentos. E devemos também cumprir, né, as promessas do Senhor, tá? Então é isso que Ana nos fala. E tem um cântico também muito legal, né, que trouxe essa lição, que é o Melô da Ana. Então a gente vai aí, vamos cantar o Melô da Ana. Quero todo mundo cantando junto e decorando aí para poder cantar na próxima lição, tá? Vamos lá, ela repete várias vezes, então dá pra gente... Eu vou tentar cantar aqui junto também, tá? Então vamos lá. Ih, peraí, deixa eu só ver um negócio aqui. Sair em outro lugar, vou voltar aqui. Deixa eu desligar aqui. Acho que agora vai. Peraí. Deixa eu mudar aqui, gente, meu som aqui, que agora a gente vai conseguir. Só diminuir um pouquinho o som. Vamos lá. Ana, casada com Eucana, orava ao Senhor, usando seu favor, e Deus, que atende as orações, ouviu o seu clamor e lhe abençoou. Ana, casada com Eucana, orava ao Senhor, buscando seu favor, e Deus, que atende as orações, ouviu o seu clamor e lhe abençoou. Nasceu um lindo bebezinho chamado Samuel, que profeta se tornou. Pois todos que confiam no Senhor permanecem em oração e recebem seu favor. Pois todos que confiam no Senhor permanecem em oração e recebem seu favor. Ana, casada com Eucana, orava ao Senhor, buscando seu favor, e Deus, que atende as orações, ouviu o seu clamor e lhe abençoou. Ana, casada com Eucana, orava ao Senhor, buscando seu favor, e Deus, que atende as orações, ouviu o seu clamor e lhe abençoou. Ana, casada com Eucana, orava ao Senhor, buscando seu favor, e Deus, que atende as orações, ouviu o seu clamor e lhe abençoou. Nasceu um lindo bebezinho chamado Samuel, que profeta se tornou. Pois todo que confia no Senhor permanece em oração e recebe seu favor. Pois todo que confia no Senhor permanece em oração e recebe seu favor. Ana, casada com Eucana, orava ao Senhor, buscando seu favor, e Deus, que atende as orações, ouviu o seu clamor e lhe abençoou. Espero que tenha ficado bom o áudio, né? E que vocês possam cantar aí também, né? E vamos para os desafios, né?
Esse livro de oração eu vou colocar aí para os responsáveis de vocês, tá? E eles vão imprimir para que vocês possam dobrar e fazer aí o seu livrinho de oração, tá? E cada vez que vocês orarem, vocês vão anotar aí qual foi a situação, foi por todos, já vocês anotam aqui por quem vocês oraram, né? Pelo Brasil, aí vocês colocam aqui, né, o pedido que foi feito pelo Brasil, por que oraram pelo Brasil, né? Pela escola, tá? Pela igreja, tá? Então vocês vão anotar aqui quais foram esses pedidos aí, pela igreja, pelos amigos, pela família, por você mesmo, tá? Que vocês fizeram ao Senhor. Vocês vão anotar esse livrinho, vão imprimir, vão dobrar ele, tá? E a cada vez que vocês fizerem a oração, vocês vão anotar ali qual foi a oração que vocês fizeram ao Senhor, tá? Que vocês queriam pedir aí ao Senhor ou agradecer ao Senhor, tá bom? Então, esse é o livrinho. E também, aqui, lembrando que a lição dessa semana é a lição 7, tá? Que vocês precisam entregar aí para o próximo estudo, tá? Aqui a lição 7, tá? É só vocês lerem aqui com calma o que fala aqui, ó, nas indicações, tá? Vocês vão fazer aí, tá? Quem não tiver, eu vou tirar uma foto, vou colocar no grupo para que vocês possam fazer o exercício, tá? E a outra atividade que tem aqui, essa é uma atividade antiga que quem fez vai poder ganhar aí os pontos extras, tá? Então, são essas as atividades que vocês não esqueçam, tá? E nós vamos terminar aqui esse finzinho, tá? E vamos agradecer, né? Agradecer ao Senhor por este momento. Espero que o vídeo não tenha ficado longo, acho que não ficou aí na faixa, tá? Nós vamos agradecer ao Senhor por este momento. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Meu Pai, obrigado, Senhor, pela lição, Senhor, que tivemos. E que Tu esteja, Senhor, com cada um, Senhor, guarde a cada um, meu Pai. Obrigada por tudo, Senhor. É a oração que nós lhe fazemos e lhe agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Até a próxima. Saudade de vocês.